Um dia é da caça, outro do caçador. Placar Apoio Mineiro oferece o nosso cabeça fria. Vamos analisar Fluminense 1, Atlético 0. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. Está no ar mais uma edição do nosso Cabeça Fria, sempre numa parceria com o Apoio Mineiro, nosso parceiraço aqui nos conteúdos pré e pós-jogo. Bora analisar esse resultado amargo, né? Essa derrota é bem verdade pelo placar mínimo, mas não deixa de ser uma derrota nos primeiros 90 minutos da disputa das quartas de final da Libertadores entre o Galo e o Fluminense. Antes da gente analisar o jogo, aqueles pedidos de sempre, não pula não porque é importante para mim. Deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa um comentário também, manda para os amigos, clique no botão hypar caso ele apareça para você. Não se esqueça de se inscrever no canal de cortes, o link está na descrição. E caso seja do seu interesse, considere se tornar membro, é só clicar em Seja Sócio, que tem muito benefício legal, beleza? Seja membro, na verdade. Sócio é o jeito que eu gosto de chamar, que eu acho mais bonita a palavra. Um chefe meu antigo falava que membro é braço, mas de toda forma, seja membro, seja sócio, é só clicar em Seja Membro. Aliás, um grande abraço para todos os meus sócios lá do grupo do WhatsApp, porque a resenha é fortíssima o dia inteiro. Vamos lá então, pessoal. O Atlético ontem foi a campo com um time que, assim, de toda forma, eu acho que teria alguma surpresa ou algum questionamento, né? Eu tinha feito um texto para o Tempo, pré-jogo, eu acho que foi na própria quarta ou na terça, acho que foi na terça-feira, já estava lá no Rio, foi isso mesmo, falando sobre a questão da lateral direita, assim, e eu falei no texto que o Milito tinha uma bomba para desarmar, foi a metáfora que eu usei, tamanho problema, né, na minha visão, da lateral direita do Atlético sem o Saravia. Hoje eu até brinquei no meu texto pós-jogo, né, na minha análise do jogo lá em O Tempo, e quem não sabe, né, quem está chegando nesse conteúdo e não acompanha tanto o meu trabalho, eu sou colunista de Atlético no portal O Tempo, então vocês ficam à vontade também para consumir o meu conteúdo escrito por lá. E hoje eu brinquei no meu texto, falei, olha, a bomba estourou, a bomba explodiu e agora a gente tem que correr atrás, claro, em casa para reverter esse resultado. Por quê que eu imaginei que seria realmente um problemão não ter o Saravia para esse jogo? Porque a gente infelizmente não tinha uma alternativa clara, né, para ocupar ali a lateral direita, né? O substituto mais óbvio, né, o cara que é da posição é o Mariano, que não faz uma temporada boa, 38 anos, é um jogador que já tem muita dificuldade para marcar jogadores adversários que são muito velozes. O Fluminense tem jogadores muito rápidos, né? O próprio Serna, o Arias, principalmente, que é muito bom jogador. Entrou ontem o Keno, a gente vai falar, obviamente, muito sobre o lance do gol do Fluminense. Então, no meu texto pré-jogo, eu defendi que não fosse o Mariano. E aí a gente ia para as opções de improvisação, né? Você poderia improvisar o Franco? Poderia, mas aí você teria que fazer uma mudança no meio, né? O Batalha não poderia ser zagueiro, por exemplo, como foi, e teria que jogar como volante e mudar a zaga, né? Então, tem algumas mudanças assim que você mexe em um lado do time, por exemplo, você mexe em uma posição e acaba refletindo em 3, 4 posições do time. Você tinha a opção também de improvisar um zagueiro por ali, que foi o que fez o Milito, né? O Milito optou pelo Bruno Fux. Eu até achei que o Lianco sairia na frente brigando por essa posição, porque me lembro de uma coletiva que o Milito foi perguntado sobre a possibilidade de usar o Franco como lateral direito, depois que o Franco voltou da data FIFA e fez muito bem essa função na seleção do Equador, e o Milito citou que não pensava no Franco por ali, que preferia o Franco por dentro, né, pelo meio, e que outros jogadores poderiam fazer aquela função na ausência do Saravia, que nem tinha machucado ainda, né? Naquele momento era um papo ali hipotético. E ele mencionou na ocasião o próprio Mariano, obviamente, e o Lianco. Então eu pensei, bom, se ele vê o Lianco por ali, é um jogo ideal para colocar o Lianco, até porque eu acho que o Lianco, pelo menos nas amostras que a gente teve dele até aqui, me parece ter uma recuperação física um pouco melhor que os outros zagueiros do Galo, que o próprio Bruno Fux, que foi o escolhido. Mas, de toda forma, o Fux é um cara que tem a confiança do Milito, e o Milito optou pelo Bruno Fux na direita. Então, o Galo tinha ali Everson no gol,
O Fux ele ocupando o espaço do lateral direito, Batalha e Alonso como zagueiros e Guilherme Arana fechando a linha de 4 quando o Galo não tinha a bola, que em alguns momentos era até uma linha de 5 com o Vera afundando para fazer ali um quinto homem nessa linha, mas vou chegar lá. O Arana na saída, né? O Atlético saía mais com os 3 ali, realmente, os 2 zagueiros mais o Fux, o Arana já esticava um pouco mais pela esquerda, mas era o lateral esquerdo do time. No meio campo, o Alan Franco com o Fausto Vera. O Fausto Vera teve um posicionamento um pouco mais de primeiro homem e me agradou um pouco mais, tá? Eu vinha sendo, e ainda sou, porque acho que o custo-benefício até aqui é ruim, mas eu vinha sendo um crítico, assim, duro do Fausto Vera nos últimos jogos dele, porque realmente não tenho gostado. Mas, como primeiro homem, eu acho que funcionou um pouco mais, assim. É bem verdade que ele teve 2 momentos de desatenção ali no jogo, aquele típico lance que o cara, às vezes, por excesso de confiança ou por falta de foco ali na jogada em si, perde uma bola e acaba gerando um perigo para o adversário. Aconteceu 2 vezes com o Vera ontem, não pode acontecer, a gente pode tomar um gol assim, por sorte não aconteceu. Mas, num geral, eu gostei um pouco mais, assim, achei ele um pouco mais seguro do que jogando como segundo homem, porque como segundo é aquele cara que eu acho que ele fica muito perdidão ali, ele não facilita tanto a saída de bola jogando como primeiro homem na frente da defesa, ele também não marca tanto como um cão de guarda ali que vai ajudar, por exemplo, o primeiro volante, seja o Batalha, seja o Otávio, e não agrega tanto com bola na frente. Então é um cara que, quando joga como segundo homem de meio, eu não vejo muito a função dele ali. Para mim é melhor você ganhar mais marcação, por exemplo, com um cara mais marcador, ou mais criatividade com um cara que cria mais, né? Mas ontem não achei das piores partidas do Vera, não. Mas voltando para a escalação, então, que eu sempre interrompo no meio para falar de algum jogador e começo a devagar e esqueço que eu estou no meio da escalação, repassando. Vou até começar de novo. Everson, Fux, Batalha, Alonso e Arana, Fausto Vera e Alan Franco. O Atlético tinha o Bernard novamente por dentro, Scarpa, Paulinho e Hulk. Né, o Paulinho jogando mais aberto pela esquerda, ajudando bastante ali o lado do Guilherme Arana, inclusive na marcação, né, quando o Atlético não tinha bola, a gente via várias vezes o Arana bem, assim, tendo esse reforço do Paulinho por ali, né, bem escorado pelo Paulinho, vamos dizer assim, na marcação, o Paulinho em alguns momentos até atrás do Guilherme Arana, e do outro lado o Scarpa sendo ajudado, vamos dizer assim, né, ajudando naturalmente o Bruno Fux como lateral e sendo ajudado também pelo Bernardo. O Bernardo ontem jogou por dentro, mas caindo mais pelo lado direito, associando mais com o Gustavo Scarpa, o Hulk como um homem mais solto ali na frente. Essa era a postura do Atlético, que foi pro Maracanã com um modelo de jogo e com uma ideia, com uma proposta bem parecida com a proposta do Morumbi, quando o Atlético venceu o São Paulo por 1-0, né? Um time que ia tirar os espaços do adversário, não deixar o adversário jogar, né, atacar só na boa, tentar explorar um contra-ataque ou outro, tentar incomodar em bola parada também, mas não deixar realmente o adversário jogar, tirar os espaços, tirar a amplitude do time. A gente sabia qual que era o calcanhar de Aquiles desse time, justamente a lateral direita, com o Fux, né? Ela já teve alguns sustos, vamos dizer assim, no primeiro tempo, principalmente depois que o Arias inverteu. O Arias começou jogando mais, caindo pelo lado direito do ataque do Fluminense, depois ele inverteu e foi lá atacar o espaço nas costas do Fux, e conseguiram, o Fluminense, né? O Fluminense conseguiu, eles conseguiram criar algumas chances de perigo por ali, mas nada no primeiro tempo que a defesa do Atlético não tenha conseguido suportar, né? O time do Atlético segue tendo uma dificuldade de construção. O Fluminense no primeiro tempo claramente confiava demais no Thiago Silva, né? Expunha até em alguns momentos o time e deixando o Thiago Silva como uma referência, claro que ele não ficava sozinho lá atrás, mas como uma referência muito óbvia no campo de defesa para suportar uma tentativa de ligação direta do Galo, que aconteceu em algumas vezes, ou um contra-ataque. O Thiago Silva é realmente um zagueiro num nível assim que no Brasil talvez tenha só ele, um zagueiro nível mundial. Ele tem uma noção de posicionamento e de, enfim, bola aérea, de tudo, que beira a perfeição realmente, né? Então, o Fluminense confia muito nesse jogador e escora muito o seu posicionamento defensivo nele, e tem que ser mesmo. Se a gente tivesse um Thiago Silva no elenco, a gente faria a mesma coisa. Só que o jogo estava controlado, cara, assim, o Atlético tinha a bola, em alguns momentos no primeiro tempo acho que foi até melhor que o Fluminense, mas quando o Fluminense tinha a bola também não conseguia criar com perigo, não só no primeiro tempo como no jogo inteiro. Eu não me lembro de uma defesa do Everson, por exemplo. Infelizmente a bola que foi no gol, ele não conseguiu espalmar para fora, né? Ele chegou até a tocar na bola, mas a bola entrou. A gente vai falar bastante do gol, fiquem tranquilos. Mas eu não lembro, assim, o Atlético conseguiu
né, fechar o time do Fluminense. Você não viu o Ganso jogando, jogando no sentido de, né, produzindo, deixando atacante na cara do gol. Né, o jogo pelos lados do Fluminense, em grande parte do jogo, foi bem anulado. Tiveram que inverter o lado dos pontas e o Arias tentou várias situações sem sucesso. Infelizmente, depois a gente pagou o preço, né, de não ter um jogador da posição e já no final do jogo, e a gente vai analisar, claro, a substituição do Scarpa pelo Palácios, mas o jogo como um todo foi muito parecido com o jogo do Morumbi. A diferença é que no Morumbi o Atlético fez o gol e logo antes de fazer o gol deu sorte no lance do Lucas Moura, né, que foi a única chance cristalina de gol que teve o São Paulo no jogo. Uma jogada até parecida, também pela esquerda, também cruzada na área. O Lucas Moura, num posicionamento até melhor que tinha o Lima no gol do Fluminense ontem, consegue perder o gol, cabeceia para fora. E ontem foi o contrário, né? Ontem o Atlético teve uma chance com o Paulinho, que eu vou analisar o lance, obviamente, não fez o gol, logo depois toma o gol naquele lance, né, construído pelo Keno ali pela esquerda, bola cruzada na área, e o Lima cabeceia e faz o gol. Se volta com 0-0 para casa, se não toma aquele gol, todo mundo ia considerar um ótimo resultado e a maioria ia considerar, eu digo a maioria porque não é todo mundo, né? Tem gente que quer ver o Atlético dar espetáculo, tem aquela parcela da torcida que acha que torce pro Real Madrid, né? Que acha que vai ver o time chegando em qualquer campo, contra qualquer adversário, colocando na roda e goleando, né? Não é assim, né? Futebol não é mundo de fantasia, tem um adversário do outro lado muito qualificado, o atual campeão da Libertadores, que se prepara, tem jogadores de altíssimo nível, que tem no seu elenco o Marcelo, por exemplo, que com um passe deixou o Keno em condições de fazer a jogada, que é um cara de nível europeu, internacional, um dos jogadores mais campeões da história do futebol europeu. Aí você tem o Thiago Silva na zaga, ou teve pelo menos no primeiro tempo, então assim, você tem elementos do outro lado, né? Você não está jogando contra ninguém. Então, se o Atlético consegue trazer o 0-0, eu ia aqui nesse conteúdo valorizar muito o resultado e valorizar inclusive a estratégia, né? Que teria dado certo trazer um 0-0 para resolver em casa, eu veria como excelente resultado. Pelo fato de não ter acontecido esse resultado, né? Pelo fato de a gente trazer para o jogo da volta uma derrota, uma desvantagem, que a gente precisa agora correr atrás dela para reverter, é claro que atrapalha um pouquinho e interfere na análise, né? Porque futebol nada mais é, e eu falei isso no jogo contra o São Paulo, então eu não posso ser hipócrita agora, você conseguir colocar na prática aquilo que você planejou. Jogar bem, ao meu ver, é isso. Bom, eu planejei um jogo defensivo, eu não vou tomar gol e vou tentar incomodar os caras, né, o meu adversário, numa jogada aqui e ali, quem sabe achar um golzinho. Se desse certo, para mim jogou bem. A estratégia foi essa, foi bem executada. A estratégia foi essa e o time se comportou em 99% do jogo para conseguir esse objetivo. Estou falando do jogo de ontem. Infelizmente não aconteceu. Tomou um gol, teve um vacilo, claro, né? A gente vai falar de todas as nuances desse lance. 2 vacilos, né? Teve o gol perdido também. E com isso veio a derrota. Então, assim, dá para falar que o Galo jogou bem? Difícil, porque não conseguiu, no fim das contas, o que se propôs a fazer. Né? Não conseguiu colocar em prática o que se propôs a fazer. Ah, conseguiu o empate do jogo, beleza, mas o resultado foi negativo. Então, enfim, se abdica de jogar ou joga só na boa, né? Não faz um jogo de trocação, e eu acho que tá certo, para trazer pelo menos o empate, você perdeu o jogo, logo algo deu errado. Então, jogar bem eu acho que é um termo forte. Mas esse foi um dos jogos, cara, que eu sempre fico de olho lá no grupo do sócio, né? Eu sempre falo do grupo aqui. A resenha é realmente muito forte, tem quase 300 pessoas, a galera fala de Galo o dia todo. E, obviamente, com quase 300 pessoas no grupo, você tem visões totalmente distintas, né? Tem gente que ama o Milito, que odeia, tem gente que gosta de fulano, odeia ciclano. Normal, faz parte. Em alguns momentos-chave, eu abro o grupo para sentir um termômetro ali, porque aquilo ali é uma amostra da torcida, como é qualquer bolha, né? Como era o Twitter, como é agora o Blue Sky, que me parece uma bolha até mais pacífica, como é o Instagram, como são as ruas, né? São bolhas diferentes, né? E, cara, acho que foi um dos jogos que eu mais senti uma diferença entre aquilo que eu tava vendo e aquilo que eu tava lendo no grupo, a opinião do pessoal, assim, o pessoal falando de um jogo como se tivesse sido um jogo terrível do Atlético, inaceitável e, meu Deus, manda embora o Milito, num nível, assim, de ódio do que estavam vendo, que eu não conseguia ver, né? Eu realmente vi um jogo controlado do Atlético em grande parte do jogo e um lance que o Atlético realmente vacilou e tomou gol, né? E aí depois do jogo eu fiz questão de conversar com vários colegas meus da imprensa, a imprensa de BH estava em peso no Maracanã ontem e todo mundo viu o mesmo jogo que eu, né? Pelo menos todo mundo com quem conversei. Viu um bom jogo do Galo, os jogadores falaram isso
na zona mista. Bom jogo no sentido assim, né? Um jogo equilibrado, que infelizmente o resultado não foi o esperado. O Milito falou isso no coletivo, os jogadores falaram na zona mista, e a percepção de quem estava no estádio foi essa, né? Até conversei com alguns torcedores também que viram o jogo no Maracanã, e faz diferença, né? Quem tá acostumado a ir em estádio e às vezes quando não dá para ir no estádio, claro, ver o jogo pela TV, sabe do que eu tô falando. É diferente. Os elementos que você tem para analisar um jogo estando no estádio e vendo pela TV são diferentes, né? E o clima, tudo influencia na sua análise. Então, eu fiquei até um pouco mais em paz. Depois que eu conversei com as pessoas, falei, beleza, eu não vi um jogo que só eu vi, né? Esse jogo correto do Atlético que eu vi, que foi um time que, por um vacilo, não trouxe para BH um excelente resultado, e que não deixou o adversário se impor em momento algum. O Fluminense pouquíssimo agrediu o gol do Everson, foi o jogo que outras pessoas viram. Então fiquei um pouco mais em paz. Não ia mudar nada a minha análise, tá? Mesmo se eu tivesse visto sozinho esse jogo, é o que eu falaria aqui, mas dá um conforto no coração. Igual quando você sai de uma prova convicto que a questão 8 era a letra C, aí sai perguntando para os amigos ali, lembrando da aula da época de escola, né? E não, a 8 é a C mesmo. Eu também coloquei a C. Ufa. Não fui só eu que fui nessa opção, é mais ou menos por aí, né? Mas, enfim, foi um jogo correto, um resultado ruim, e agora vamos partir para uma análise de algumas nuances aqui da partida, porque desembolei a falar nessa abertura e tem muita coisa ainda para a gente avaliar nesse vídeo. Uma das coisas que eu preciso destacar, inclusive, já vou fazer de cara para não esquecer, é a torcida do Atlético, né? Lotou o setor visitante e deu um show de arquibancada, assim, show de festa. Eu estava no lado oposto à torcida do Galo, né? Eu estava na tribuna de imprensa do Maracanã, que fica no outro lado em relação à torcida visitante, e em vários momentos do jogo, inúmeros momentos do jogo, eu ouvi a torcida do Galo em alto e bom som. Inclusive, depois do jogo, no momento de festa da torcida do Fluminense, deu para ouvir com muita clareza a torcida do Galo cantando o Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor. Vários momentos do jogo, quem frequenta a arquibancada com frequência sabe, vai entender o que eu vou dizer aqui agora. O maior recibo que a torcida mandante passa de que a torcida visitante está incomodando é vaiar quando a torcida visitante está cantando. Porque assim, no gogó, se você for equilibrar, se a torcida mandante estiver cantando muito, a visitante também, você vai ouvir mais a torcida mandante por uma razão óbvia, né? Tem 40 mil pessoas contra 2 mil, 45 contra 3 mil, enfim, chutando números avulsos aqui, né? Então, assim, se as duas cantarem muito, você vai ouvir a torcida mandante. Quando essas 2 mil, né, colocando um número só de exemplo aqui, conseguem fazer o estádio inteiro ouvir o que elas estão cantando, a torcida mandante é obrigada a vaiar. No sentido assim, a gente está ouvindo vocês, mas quem manda aqui é a gente. Esse é o maior recibo que existe de uma torcida mandante não ganhar no gogó e sim ter que vaiar porque a outra torcida está dominando o ambiente ali. E foram várias vezes ontem que a torcida do Fluminense teve que parar de cantar ou tentar cantar para vaiar a torcida do Galo, porque a torcida do Galo estava cantando muito mais alto. Ouvi o hino, ouvi várias músicas de arquibancada que há algum tempo eu não ouvia, ouvi o Vamos Virar Galo e o Galo é o time da virada no final do jogo, ouvi Galo durante o jogo, então assim, tá de parabéns a torcida do Galo. A gente sabe que o perfil do torcedor que vai para jogo fora é um perfil mais de exposição mesmo, né? A galera que vai para jogo de visitante, geralmente uma galera mais vivida de arquibancada, tá mais acostumada a cantar, é um público diferente, bem diferente dos jogos na Arena MRV, mas não podia deixar de destacar aqui a festa da torcida do Galo no Maracanã, que foi linda demais, foi espetacular e merece aqui o registro, como merece o registro também a nossa parceiraça de sempre, KTO. Tá aqui na minha camisa, tá aqui na canopla do microfone e tá aí agora na sua tela o cupom FROSSAR para você fazer o primeiro depósito na KTO e começar a se divertir com apostas esportivas. Você vai ganhar 20% de bônus nesse primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos e lembrem-se, apostem com responsabilidade, é para se divertir, não é para ninguém ficar milionário com aposta esportiva não. É para pegar aquele troquinho ali que sobrou e aí você faz a fezinha no Galo ou em outro time ou em outro esporte. Tem muita coisa legal para se divertir na KTO. Tá falado? Voltando ao jogo, uma breve análise cronológica aqui, sem ficar me apegando muito a lance, assim, a primeira metade do primeiro tempo do Galo foi muito boa, aliás, até um pouquinho mais, até uns 26, 27 ali, o Galo conseguiu chegar em alguns momentos no campo de ataque com alguns jogadores e estava muito seguro defensivamente e emplacava um ou outro contra-ataque. Eu fico com uma sensação que esse time do Galo ainda não tem ali todo
toda a malandragem, toda a experiência para esse tipo de lance de contra-ataque. Acho que é um tipo de jogada que pode ser melhor trabalhada no Galo. Claro que a característica dos jogadores atrapalha. Você não tem nem de um lado nem do outro um cara veloz, né, para puxar. Eu digo no time titular. De um lado é o Scarpa, que é um cara muito inteligente, tem muita qualidade, mas não é um jogador de sair carregando na velocidade, levar a bola na linha de fundo. Tem outra característica. Do outro lado é o Paulinho, que é nesse esquema do Milito, depois que ele fez a mudança, né, depois do jogo contra o Fluminense pelo Brasileiro, aquele jogo ridículo, que o Atlético mudou bastante a forma de jogar, é o cara que mais tá fora da posição onde ele é natural, vamos dizer assim, né? O natural do Paulinho é o quê? É um segundo atacante, né? O Vitor Canedo, um abração para ele, inclusive, que gravou comigo Como os Caras Vêm antes do jogo contra o Flu, falou uma parada muito interessante, fez uma comparação ali, falou assim, ó, o Paulinho pra mim é tipo o Rafael Sobis, fazendo uma comparação com um cara que fez sucesso no futebol brasileiro, jogou no Fluminense também, né, por isso o Canedo mencionou. É o típico segundo atacante, é um cara que joga um pouco atrás do centroavante, mas que pisa na área, que faz gol, que é finalizador, não à toa o Paulinho foi artilheiro do Brasileiro em 2023. Mas o lugar do Paulinho, o habitat natural dele, o lugar onde ele se sente melhor, e a gente já viu isso várias vezes, ele inclusive falou isso na Zona Mista de ontem também, que está publicado aí no canal do Frossar para você que quer assistir, é mais perto da área. Nesse esquema do Milito, ele está jogando um abertaço lá no lado esquerdo, só que é um cara que tem uma condição física realmente privilegiada e consegue, ao mesmo tempo, ajudar o lateral, em alguns momentos está lá na defesa, muito perto da primeira linha defensiva do Galo, dando combate e puxa para dentro para dar alternativa, para construir o jogo, e ao mesmo tempo pisar na área para, inclusive, perder o gol que ele perdeu ontem, né? Eu estou elogiando o Paulinho aqui, mas vai chegar o momento da crítica também, né? Eu sou... Quem me acompanha mais fielmente, assim, sabe que eu sou um grande defensor do Paulinho, porque eu realmente acho ele muito bom jogador. Muito bom jogador, assim. Acho o Paulinho, pro nível do futebol brasileiro, um jogadoraço, um cara essencial pro time, um cara que gera muito jogo pro time, e já argumentei isso aqui várias vezes. O que não significa dizer que ele não tem o problema de perder os gols, porque esse problema é evidente. Eu vou falar com mais detalhes sobre o lance daqui a pouco, mas sim, foi um gol perdido, porque nesse tipo de jogo nem sempre você vai ter aquela chance cristalina perfeita. Não acho que foi o caso, não foi uma chance cristalina perfeita, mas sim, um jogador com os recursos que tem o Paulinho poderia ter tido uma solução melhor naquele lance que ele perdeu, né, cabeceando ali totalmente fora do gol do Fábio. Mas, assim, o Atlético precisa dar uma melhorada nesse tipo de jogada de transição ofensiva, porque é um time que, em alguns momentos, tem possibilidade de incomodar mais o adversário nesses lances. Assim, o Fluminense ontem, especialmente nesse início de primeiro tempo, teve alguns momentos que a transição defensiva do Fluminense não era das melhores. Era um time que cedia alguns espaços para o time do Galo atacar, aproveitar. Como? Com passes mais rápidos, com um pouco mais de aproximação, e você tem do lado esquerdo um lateral que é um cara assim, muito bom ofensivamente, que é o Arana, com a ultrapassagem do Arana, do outro lado a associação do Scarpa com o próprio Bernard, e aqui você tem o Paulinho, você tem o Hulk para fazer um pivô, para fazer uma tabela. Você tem que ter uma solução para incomodar mais os caras em lance de transição. O Atlético, em alguns momentos na transição, me parece um time lento e toma decisões burocráticas e acaba não conseguindo incomodar o adversário. Mas até os 25, 26, o Atlético jogou mais que o Fluminense, ao meu ver. E ali aos 27, mais ou menos, o Everson cometeu um errinho ali na saída, né? Se confundiu com a bola e cedeu um escanteio, coisa rara para o Everson, que a gente sabe que é muito bom com os pés. E ali deu uma acordada na torcida do Fluminense, né? Que fica mais quieta do que barulhenta durante o jogo, mas nesse momento deu uma acordada e sentiu ali, não, a gente precisa jogar junto e tal, e o Fluminense deu uma crescida no jogo nesse momento. Pouco depois, isso foi aos 27 ali do primeiro tempo, aos 31 mais ou menos, teve uma jogada que o Arias, né, conseguiu, acho que foi o Arias, tá? O Arias ou o Cauã Elias, não vou lembrar, conseguiu uma boa jogada pela esquerda e estava inclusive chegando em condição quase de finalizar, a bola estava chegando muito perto já do gol do Everson, o Fux conseguiu se recuperar e cortar para escanteio, então o Fluminense deu uma crescida ali justamente quando o Arias foi para o outro lado, né? Foi para o lado esquerdo do ataque do Fluminense, onde estava o Bruno Fux defendendo ali pela direita da defesa do Galo. Mas assim, o jogo estava controlado, o Atlético não conseguia agredir tanto, o Fluminense também não, e o 0-0 era totalmente condizente com o que era o jogo. Aos 33, o Fluminense teve outra boa jogada pelo lado esquerdo. Aos 34, teve aquela jogada que foi a melhor do Galo, talvez ofensiva no jogo, que foi uma jogada que o Hulk conseguiu arrastar e finalizar meio mascado, e o Fábio defendeu
e mandou para escanteio. Muita gente, inclusive, achou que tinha sido esse o lance que gerou a discussão do Hulk com o Scarpa no intervalo, mas o Scarpa na zona mista falou que foi o contrário. Foi um lance que o Hulk pediu uma bola para o Scarpa e que eles viram a jogada ali de uma forma diferente. Eu vou falar sobre essa discussão, né, essa polêmica que algumas pessoas criaram, né, da discussão dos dois na saída para o túnel. Mas esse lance do Hulk é um bom exemplo, cara. O Atlético num contra-ataque que conseguiu, né, chegar ao campo de ataque, chegou no final ali que o Hulk teve que arriscar de fora, travado. E claro, que é o Hulk, ele pode achar um chutaço e achar um gol assim, mas o Atlético precisa caprichar um pouco mais para conseguir nesses lances de transição chegar com mais gente, com mais organização, com mais velocidade principalmente na área adversária para fazer o gol. Porque nesse tipo de jogo pode fazer toda a diferença. Num jogo fora de casa que você vai se defender bem para achar um golzinho, você não pode depender só de uma bola parada, como resolveu lá no Morumbi. Você tem que ter outras alternativas e eu acho que falta alternativa ofensiva para transição a esse time do Atlético. Nós estamos falando aqui que você não pode depender só da bola parada e trazendo para a nossa vida agora, ó, o gancho para o segundo merchan. Você não pode depender da sorte com os seus equipamentos eletrônicos, meu filho. Celular, computador, tablet, smartwatch, câmera fotográfica, tem coisa demais hoje em dia, tudo muito caro e você tem que fazer um seguro para o seu equipamento para ficar tranquilo. Na Confiax, você vai fazer um seguro com eles, você vai ter 20% de desconto chegando na Confiax através do canal do Frossaro, o QR Code está na sua tela, seguro completaço, dano causado por água, quebra, roubo, furto, a Confiax vai cobrir, você vai ficar tranquilo em relação ao seu patrimônio, não tem burocracia nem carência, beleza? Basta a nota fiscal e algumas informações básicas e no dia que você fizer o seu seguro já começa a valer e seu equipamento está protegido. Combinado? Bora voltar então para a resenha sobre o jogo. Ontem aconteceu uma coisa curiosa também, que foi o Atlético sair jogando desde o campo defensivo, desde o Everson, muito curtinho, né, e tendo que lidar com uma pressão muito alta do Fluminense. No primeiro tempo isso ficou muito evidente e foi curioso, pareceu o time do Fernando Diniz, o Fluminense do Fernando Diniz contra os adversários. Aqueles lances que você fica até meio com medo, da bola recuada com o goleiro e tem um cara já pressionando ele, o zagueiro mais perto do goleiro também está pressionado, mas o Atlético, num geral, conseguiu sair bem dessa pressão, né? Você tem um goleiro que sabe jogar com os pés, facilita muito esse tipo de trabalho, e eu fiquei incomodado e anotei ali no meu rascunho para o Cabeça Fria, fiquei incomodado com os lances do Vera, que o Vera perdeu uma bola, porque duas bolas, salvo engano, porque assim, é o tipo de jogo que, justamente, contra um time que marca alto, né, o que tenta em alguns momentos do jogo pressionar a sua saída, você não pode dar esse tipo de vacilo. Pode ser fatal, por sorte não foi, mas fico alerta. Vera, gostei um pouco mais do jogo como primeiro homem, mas não existe esse tipo de desatenção em jogo desse tamanho. Por mais que o Milito tenha naturalizado isso lá na Argentina, naquela resposta que ele deu para a minha pergunta, que é do jogo, que vale a pena, mas, cara, você tem que redobrar o nível de atenção nesse tipo de partida, não é de boa, pelo menos não ao meu ver, o mesmo jogador perder duas bolas no campo de defesa, com o time muitas vezes desorganizado, porque tá saindo para atacar, pode custar muito caro, né? Como o Fluminense marcava a saída do Galo, o Galo saía curtinho, quando conseguia romper essa primeira marcação do Fluminense, tinha campo para jogar. E é o que eu falei, que o Fluminense tinha uma segurança muito grande no seu sistema defensivo, muito ancorado no Thiago Silva, e faltou ao Atlético um pouco mais de repertório de transição, porque se tivesse um pouco mais, poderia ter incomodado nesse sentido. E aí no intervalo, dois episódios ali que viram centrais naquele momento para a gente analisar. A saída do Thiago Silva, que sente alguma coisa, né, me parece que foi uma torção, não sei exatamente o que ele sentiu, e a discussão entre o Hulk e o Scarpa. Né? A saída do Thiago Silva eu comemorei muito, porque eu falei, cara, o Thiago Silva dá claramente uma segurança muito grande para o setor defensivo do Fluminense. Eu estava até conversando depois do jogo lá no Maracanã com um colega meu de imprensa da época da Globo, um amigo meu que é torcedor do Fluminense. Por via das dúvidas eu não vou falar quem é aqui para proteger o amigo, mas ele falou, cara, eu como tricolor, no momento que saiu o Thiago Silva, eu falei, a gente vai tomar um gol, porque o Fluminense toma gol quando não tem o Thiago Silva, porque ele é realmente uma referência ali técnica e de posicionamento na defesa do Fluminense. Dava para ver isso com muita clareza, né? O tanto que o jogo defensivo é baseado nele. Então, assim, teve isso, mas o que chamou mais atenção foi o lance da discussão ali do Scarpa com o Hulk, cara. E, assim, a imagem é
é forte, chama atenção, não é nada que não aconteça, tenho certeza, no dia a dia, certamente tem discussões nesse nível, até um pouco mais acaloradas no dia a dia, entre os dois ou entre outros jogadores, é a coisa mais normal do mundo no futebol, mas quando acontece dentro do campo com 1 milhão de câmeras viradas para os caras, vira notícia, chama atenção. E depois que aconteceu, a gente resenhando ali entre os jornalistas, eu falei, cara, agora é o óbvio que eles têm que fazer, né? Obviamente, resolver no vestiário, beleza, de preferência ganhar o jogo, que era melhor ainda. Ganha o jogo, vai pra zona mista, os dois abraçados, dando entrevista, rindo e brincando, acabou. Ninguém fala disso amanhã. Infelizmente, a vitória não veio, o Atlético perdeu o jogo, mas os dois estavam na zona mista, muito tranquilos, chegaram juntos, rindo, brincando com a situação e falaram, o Scarpa até brincou, pô, ainda bem que não foi pras vias de fato, porque ia dar ruim pra mim e tal. Então, gente, eu vejo essa situação com uma naturalidade gigantesca. Jogador de futebol competitivo tem que cobrar. E cobrar do companheiro faz parte. Como disse o Scarpa na zona mista. Não pode levar pro coração e você não pode desrespeitar o cara, ofender o cara, levar pro lado pessoal aí não. Mas reclamar do jogo, pô, você não deu a bola em mim ali, pô, fica mais atento, pô, atenção com isso, tá certíssimo. Time que quer ganhar é assim, jogador ambicioso é assim. Não à toa o Scarpa e o Hulk têm os títulos que têm. Né? Não à toa, são jogadores campeoníssimos e protagonistas onde foram. Jogador acomodado não funciona, né? Time calado não ganha. Isso é básico desde a pelada até a final da Champions League, a final da Copa do Mundo. Então, absolutamente normal o que aconteceu ali e, claro, importante eles terem colocado um ponto final na zona mista. O segundo tempo não teve, assim, grandes mudanças naquilo que era o jogo, né? O Atlético seguia com a sua postura ali mais segura, tentando incomodar o Fluminense em contra-ataques, em lances de bola parada. A diferença mesmo aconteceu depois das substituições. E aí não tem como a gente não falar de elenco, né? Vamos lá. Quem o Mano Menezes tirou do banco? Ele tirou do banco o Lima, meia que fez o gol, bom jogador. O Marcelo, não preciso apresentar. O Keno, não preciso apresentar. E o Cano, não preciso apresentar, além do Antônio Carlos, zagueiro. Ele colocou, portanto, um centroavante que vem de questões físicas, não faz uma boa temporada, mas é só o senhor Libertadores na última temporada. Um jogador de beira do campo que, por mais que há muitos anos conviva com lesões, etc., é um dos maiores dribladores do país há muitas temporadas, a gente conhece muito bem, que é o Keno. Um cara que, tá mais velho, a questão física, etc., mas que é gênio com a bola no pé, craque absoluto, que é o Marcelo. Com um toque na bola, ele abre um caminho para o time dele achar alguma solução. Foi o que aconteceu, inclusive, no lance do gol. E o Lima, né, que é uma opção interessante. Mas o Lima, beleza, destoa menos, né, em relação ao nível técnico. Mas esses três, saindo do banco, é realmente algo que a gente precisa olhar com atenção. Por quê? Pega depois, com cuidado aí na sua casa, vai lá na escalação do Galo de ontem e olha o banco do Atlético como um todo, assim. Pensa em tudo que pode acontecer num jogo de futebol e pensa, cara, essas alternativas aqui para uma fase de quarta de final de Libertadores tão legais, assim, elas são as ideais para um time que quer ser campeão da Libertadores? Ao meu ver, não. O Milito, enquanto o Mano entrou com esses jogadores, né, principalmente esses três, Keno, Cano e Marcelo, o Milito entrou com o Igor Gomes no lugar do Bernard e com o Palácios no lugar do Scarpa. A gente pode aqui criticar o Milito pelas mudanças? Até pode. Ao meu ver, o Bernard não estava mal no jogo, tá? O Bernard ainda está longe de ser o Bernard que a gente quer ver no Galo. Aquele cara mais participativo, que acha passes quebrando linha adversária e que finaliza bem pro gol. Teve até uma chance boa ontem, mas não pegou tão bem assim numa segunda bola. Que dá assistência, o menino que não é mais menino, mas enfim, o cara hoje que a gente viu com as características do menino lá de 2013, né? Mas eu vi um Bernard mais participativo, muito atento no jogo, ajudando em alguns lances atrás no campo de defesa, dando alternativa para jogar. Isso eu já falei aqui, mesmo nos jogos que o Bernard foi muito mal, ele é um cara que não se esconde do jogo, e isso vale o reconhecimento. Ele é um cara que aparece para jogar, que não se omite, que não fica escondido atrás de um marcador quando tá mal, e isso vale o elogio aqui a ele. Mas assim, não acho que ele estava mal, tirou o Bernard para entrar o Igor Gomes, que é um jogador ali que tem o dinamismo dele, mas que dificilmente vai te entregar alguma coisa ofensiva muito diferente do que o anterior estava entregando, né, do que o jogador que entrou como titular estava entregando. E ele tira o Scarpa para colocar o Palácios. Vamos lá. Quando você olha para o gol do Fluminense, agora a gente vai analisar o gol com tranquilidade aqui, e vê que é o Palácios marcando o Keno, você já assim, conclui de cara, né, atesta o óbvio que alguma coisa está errada. Né? Não era para ser o Palácio marcando o Keno. Né? E aí, o caminho mais óbvio é condenar o Milito. Né?
tá errado. O Milito errou porque não tinha que ter tirado o Scarpa para colocar o Palácios. Cara, primeiro que eu não tenho certeza se o Scarpa não tomaria aquele drible, né? Porque é, claro, muito mais experiente que o Palácio, mas também não é um jogador de defesa. Segundo que o Scarpa já estava, assim, mais cansado, né? E o Milito colocou o Palácios na intenção de ganhar o jogo, de tentar incomodar o Marcelo, que resolveu na frente, mas poderia, né, não aguentar na velocidade do Palácios no lance de defesa. O Marcelo era o lateral naquele momento do jogo, entra, né, joga por dentro também, um cara que tem espaço para, tem liberdade para movimentar, mas é um lateral esquerdo, né? Então a ideia do Milito foi agredir, incomodar e até segurar um pouco mais. Se você coloca um ponta rápido e o lateral o adversário não é um cara tão veloz assim, em tese você vai segurar esse cara um pouco. Então é o antídoto ali, é o famoso, a melhor defesa é o ataque em alguns casos, e foi a ideia do Milito. Deu certo? Não. Acho uma ideia bizarra, pavorosa, meu Deus, que absurdo, substituição? Também não. Eu entendo o que ele quis fazer, né, colocar o Palácio ali nas costas do Marcelo. Infelizmente o Fluminense, reta final de jogo, empurrado pela torcida, ganhou terreno ali. Infelizmente, a gente tinha um jogador ocupando o espaço no lateral direito que não é lateral. Em alguns momentos falta ali o cacuete, né? Como dizia a narração do Bomba Pet antigamente, lá do joguinho de videogame. Tinha um narrador do videogame que falava: falta o cacuete do atacante. Falta o cacuete do lateral pro Fux, porque ele é zagueiro. Então, assim, se você pega o lance do gol, o Fux, ele tá por dentro, ele é, em tese, o lateral direito do time. Ele tá por dentro, ele tenta dar um combate ali, né, no Keno, não consegue, só escora, e aí a bola entra no Marcelo, o Keno faz a movimentação, né, puxando ali pelo lado esquerdo, o Marcelo acha um passe maravilhoso, e o Fux fica perdidinho na jogada, ele fica meio que no meio da área ali, meio que não marcando ninguém. Então ele nem vai lá tentar ajudar o Palácios a evitar que o Keno fosse na linha de fundo e nem tá marcando alguém objetivamente. Ele tá ali perdido na jogada. Então é o preço que você paga por ter um jogador que não é da posição. Fosse o Saravia ali, o drible do Keno, né, a movimentação do Keno pela esquerda, ela começa fora da área, o lance é fora da área. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que a bola poderia até passar, mas o Keno não passaria. O Saravia ia jogar ele lá na linha de fundo, que é o que tinha que fazer ali. Você tenta marcar na boa, mas no finalzinho, amigão, não deu na boa, o cara não pode invadir sua área e ter a liberdade de olhar pra frente e escolher pra onde ele vai cruzar. Joga o cara lá fora, faz a falta, toma amarelo, é do jogo. Né? A famosa falta tática ali, tem hora que você tem que fazer. Fosse o Mariano, até acho que na experiência ele não tomaria o drible, pelo menos não da forma que o Palácios tomou, né? O Palácio ficou caído no chão. E era a lógica para aquele lance, né? Você pega um dos caras que é um dos melhores dribladores do país, marcado por um menino ponta direita, reserva, o normal é o Keno passar. Estranho seria se o Palácio desarmasse o Keno e sair jogando, né? Aí era querer demais. Então, assim, só que aí, então o Frossat tinha que entrar o Mariano. Será que o Mariano ia suportar 80 minutos desde o início de lanche de velocidade, do Serna em cima dele, do Ares em cima dele? Eu tenho minhas dúvidas. Então, assim, como eu tinha escrito antes do jogo, na coluna em O Tempo, qualquer das escolhas do Milito seria uma escolha arriscada. E depois é muito fácil falar, pô, se fosse fulano não teria tomado o drible. Cara, não dá pra dizer isso. Não dá pra dizer que se fosse o Scarpa em campo ele não teria tomado o drible. Fato é que o Atlético, isso é fato, isso aqui não abre-se discussão. O Atlético pagou o preço por não ter um lateral em campo naquele momento, um lateral direito. Alguém que saiba se comportar nesse tipo de jogada. Mérito do Keno, claro, existe, muito bom jogador. Aliás, fez um sucesso danado aí de visualizações, compartilhamentos, o Rios que eu postei no Instagram, do Keno conversando com o Hulk. Eu até brinquei e postei lá com aquela musiquinha do Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar, porque os dois estavam ali na resenha, se abraçaram e os caras se gostam muito, tem uma amizade muito grande, né? Foram campeões juntos, eles, as famílias se gostam, então realmente foi um momento legal de registrar ali. Mas, cara, tem um mérito do Keno, e aí tem mais um ponto defensivo que eu preciso mencionar, que é o encaixe do Atlético de bola aérea, né? Já falei isso aqui várias vezes. A bola é cruzada na área e, infelizmente, é o Paulinho que está na jogada ali tentando marcar o Lima. Tá errado. Se o seu zagueiro, que é lateral, o Fux, não está marcando ninguém, então que esteja na área como zagueiro para cortar. Né? Então, assim, você tinha mais zagueiros no lance e na hora quem está ali brigando pelo alto, tentando brigar pelo alto, tentando incomodar é o Paulinho, né? Então esse encaixe da bola aérea defensiva do Atlético eu acho que pode melhorar, pode ser mais bem trabalhado no dia a dia e
mais encaixado, porque o Atlético ainda toma uma quantidade preocupante de gols de bola aérea. E eu preciso falar, né, até mudei a ordem cronológica aqui, falei primeiro do gol do Fluminense para depois falar do lance do Paulinho, mas agora a gente vai analisar o lance do Paulinho aqui. Vamos por partes. Primeiro o seguinte, eu vou primeiro falar tudo aquilo que os haters do Paulinho querem ouvir, a parte que eu concordo, para depois falar o outro lado, tá? Porque se você não fala, aí você é o puxa-saco, o baba-ovo, então vamos lá. 1. O Paulinho perde muitos gols, isso é um fato. 2. O Paulinho, pela qualidade que tem, poderia e deveria ter tomado uma decisão melhor naquele lance, beleza? 3. A gente tem na cabeça lances do Paulinho em jogos importantes, decisivos, que ele infelizmente não conseguiu fazer o gol. E isso é um peso que ele carrega e que ele vai ter que se livrar desse peso de alguma maneira. Então, assim, um jogador do tamanho do Paulinho, a expectativa que a gente tem nele, ele precisa achar soluções nesse tipo de jogada, precisa tomar decisões melhores. Ele tinha melhores alternativas naquele lance, né? Poderia ter tomado uma decisão melhor. Se fosse virar uma bicicleta, dominar e virar um voleio, conseguir dominar, girar o corpo para tomar uma decisão, cabecear melhor, ele poderia, tem qualidade para isso, para tomar uma decisão melhor. Então, assim, foi um gol perdido. Esse lance é um lance de gol perdido. Dito isso, registrada a parte que concordamos da crítica ao Paulinho, esse gol, ao meu ver, tá longe de ser um gol escandalosamente perdido. Um gol assim que você fala, cara, esse gol é inaceitável o cara perder. Que absurdo. Esse lance é difícil, gente. Mais difícil do que parece. É uma bola que vem alta e ela cai rápido, né? A gente vê a imagem, aí parece que daria tempo. Não, daria tempo do cara tá vindo a bola aqui, mas daria tempo dele olhar pro lado, olhar onde tá o Fábio, ver que ele tá totalmente sozinho e tomar decisão e dominar e girar o corpo. Não dá. É fração de segundos. O Milito falou isso na coletiva. Olhando de fora é muito fácil. Olhando de fora, com a câmera, com todos os ângulos, com o replay, a gente sabe que ele tá sozinho e que ele podia ter dominado, daria tempo de girar o corpo, escolher o canto e bater e fazer o gol. Na hora é impossível. O cara tá de costas, né? Não tem essa facilidade tão grande ali dele tomar a decisão ali. Então, assim, tava até conversando sobre isso com um amigo meu hoje, que é da mesma opinião que a minha, né? Se o Paulinho, vamos supor, tá? O Fábio tava longe dele. O Fábio tava mais pro gol do que pro Paulinho naquele momento, né? E por isso a gente fala, como assim? Dava pra dominar, girar e finalizar. O Paulinho não sabia disso, porque o Paulinho tava de costas, tava olhando pra bola, a bola tá caindo, não tem como você ignorar a bola, né? Tava olhando pra bola e de costas pro gol. Não tinha como o Paulinho saber se o Fábio tava aqui, colado nele, ou se tava lá colado na trave. Se o Paulinho domina no peito pra tentar gerar e finalizar, e o Fábio tá aqui do lado dele, o Paulinho domina no peito, o Fábio vai lá e pega a bola, ia ter 1 milhão de torcedores, os mesmos estão falando agora, que absurdo que ele não dominou, falando, tinha que cabecear direto, era só encobrir o Fábio. Então, assim, o cara tem que tomar a decisão na hora, é muito rápido, não é um lance cristalino, não é essa chance claríssima que alguns apontaram, como se fosse aqueles lances lá do David, centroavante, lembra dos memes do David, que a bola vem cruzada, ele debaixo da trave, sem goleiro, ele consegue bater pra fora, ali é um gol desse, sabe, inacreditável, como é que o cara conseguiu perder. Não é o caso. É um lance que ele poderia ter feito melhor? Sim. É um erro? Ele próprio reconhece isso na zona mista. Ele precisa aprimorar esse tipo de jogada? Precisa. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui no Cabeça Fria. É um problema crônico do Paulinho, a finalização cara a cara com o goleiro. Nem era o caso dessa, tá? Nem é o caso dessa, mas a finalização dele cara a cara é um problema crônico dele. Ele leva a bola muito pra dentro do goleiro. Eu já falei isso aqui, tem que pegar o Paulinho, tirar de 2 treinos táticos ali, deixar ele inteiro trabalhando finalização cara a cara. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente precisa ter um Paulinho mais eficiente, né? Mais eficaz. Só que eu só discordo que é essa chance claríssima que alguns apontaram. Então, assim, faz falta? Claro que faz. Ele poderia ter tomado uma decisão melhor? Poderia. Espero que tome nas próximas ocasiões, porque eu acho insanidade considerar tirar o Paulinho do time. Para mim, ele é um jogador chave pro time do Atlético funcionar, um jogador hoje que tá jogando totalmente fora de posição e ainda assim consegue criar chances, boas chances para ele próprio e para os companheiros, porque é um cara que fisicamente é muito privilegiado e a movimentação dele é interessantíssima. Eu tava vendo alguns comentários lá no Instagram
da galera que odeia o Paulinho, que acha ele bagre, que acha ele que fez os gols que fez na temporada passada e nessa, ou seja, desde que chegou o Atlético, aparentemente caíram da lua, né? Um presente divino, os gols que ele fez. Mas enfim, aí um dos haters do Paulinho tava lá falando assim, o Paulinho não pode perder esses gols, a gente vai ser eliminado por culpa dele, e esses gols, sempre, essas bolas sempre caem no pé dele. E eu perguntei assim, você já parou pra pensar por quê que a bola sempre cai no pé dele? Você acha que é sorte? Você acha que ele reza mais que os outros e aí ele dá sorte que a bola cai no pé dele ali? Por que será que a bola cai no pé dele? Já parou pra pensar? A pessoa em questão não me respondeu. É o que eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Tirar o Paulinho e colocar outro não significa que o outro vai ter a chance do Paulinho e vai fazer. Significa que a chance que o Paulinho construiu, nem tô falando dessa especificamente, porque esse é um rebote, uma cobrança de falta, um lance muito específico, mas num geral. Que as chances que o Paulinho gera não serão geradas. Ou cravo para você, serão geradas em volume muito inferior. É exatamente o que o Milito fala na resposta dele na entrevista coletiva. Quem não assistiu é só procurar aí, a Galo TV postou, procura a resposta do Milito sobre o Paulinho. Ele fala exatamente isso. Cara, o atacante, para mim, ele tem que criar alternativas. Ele tem que criar chance de gol. E o Paulinho cria várias. E no momento que a gente precisar, ele vai fazer o gol. Essa é a parte que o treinador tem que falar isso para passar confiança para o atacante dele. O Milito já falou isso sobre o Hulk, agora sobre o Paulinho, e é assim que tem que ser, ainda mais publicamente. Já o meu lado torcedor me preocupo, claro, com essa sequência de gols perdidos pelo Paulinho, né? Esse número alto de gols perdidos. Mas sei valorizar que o que ele entrega do outro lado da balança, isso aqui pesa pro lado negativo. Pô, o Paulinho perde muito gol, beleza. Ele tem uma deficiência de lance cara a cara com o goleiro, beleza. Só que o que tá do outro lado da balança, pra mim, pesa muito mais. Então, justifica, pra mim, assim, com muita folga, sem discussão, a titularidade do Paulinho, absoluta, assim, pra mim ele é titular tanto quanto outros jogadores hoje que são incontestáveis, Otávio, Alonso, o próprio Hulk, enfim, e alguns outros. Então, isso que eu queria registrar sobre o Paulinho. Sobre o jogo da volta, estamos em desvantagem, terminou a série, estamos eliminados? Definitivamente não. Agora, fato é que o Milito vai ter que achar uma alternativa diferente daquilo que ele vem encontrando, né? O Milito mexeu muito na estrutura do time antes do jogo contra o São Paulo, da eliminatória contra o São Paulo, dos 2 jogos, né? Mudou totalmente e deu muito certo. E dar certo é cumprir aquilo que você se propôs a fazer, né? Como a gente fala sempre aqui. E eliminamos o São Paulo. Mesmo São Paulo que ontem segurou o Botafogo no Rio e agora tem uma vantagem, uma pequena vantagem para eliminar o time que para mim joga o melhor futebol do Brasil hoje, né? Palmeiras agora ativou o modo Palmeiras, né? Apelão no Brasileiro, mas o Botafogo joga um futebol muito interessante. O São Paulo segurou o Botafogo no Rio e não vai me surpreender nem um pouco se eliminar o Botafogo no Morumbi. Esse mesmo São Paulo, o Atlético acabou de eliminar na Copa do Brasil. Então, assim, a galera que torce pro Atlético achando que torce pro Real Madrid acha que é obrigação do Atlético destruir o São Paulo, golear o Fluminense, como se não tivesse um time do outro lado. Tem e são bons, né? Tem e são bons. Então, contra o São Paulo, o Milito conseguiu reinventar um time depois de uma apresentação pífia, patética contra o Fluminense pelo Brasileiro e conseguiu a classificação. Agora é hora de reinventar de novo. Por quê? Porque o jeito que ele estava jogando os mata-matas, que ele jogou contra o São Paulo os 2 jogos e que ele jogou agora a ida contra o Fluminense, e deu errado, infelizmente, porque a gente perdeu o jogo, não é uma possibilidade contra o Fluminense em casa. Se você ficar se preocupando mais em se defender e tentando achar uma bola, não vai ser suficiente. Uma bola, se essa bola entrar, vai levar para os pênaltis se a gente não tomar gol nenhum. Então o Atlético vai precisar de mais volume ofensivo. Então a parte que eu estou preocupado é essa parte. O Atlético há muito tempo não tem um jogo ao mesmo tempo seguro defensivamente e com muito volume ofensivo. O último, que eu me lembre, pelo menos contra times de Série A, times, né, que equiparam a qualidade técnica, ele foi contra o Vasco em julho no Brasileiro, que é um jogo que o Galo não sofreu e criou muito, teve muito volume. Agora vai ter que dar um jeito de fazer isso. Como? Não sei. O Milito ganha muito bem para isso. Colocando o Paulinho de novo mais próximo do Hulk, mudando uma estrutura de meio, mudando um modelo, um desenho tático, sinceramente não sei. Mas vai ter que fazer. E, claro, sem se expor demais, porque do outro lado é o Fluminense do Mano Menezes. Vocês podem ter certeza que o Mano vai vir para BH para montar a casinha, para se defender bem e para explorar contra-ataque. Com Serna, com Arias, com Ganso distribuindo, com Cano ou Cauã Elias na frente, os caras vão jogar para explorar contra-ataque. O Atlético, então, não pode se expor demais, mas ao mesmo tempo tem que agredir muito. Um gol leva para os pênaltis, eu espero que não seja nos pênaltis, mas ao mesmo tempo espero que o Galo treine muito exaustivamente cobrança de pênalti nesse intervalo.
E, cara, que o Milito ache essa alternativa ofensiva para a gente ganhar o jogo e classificar. Estou muito confiante, preocupado por respeito ao adversário, né, e pela característica que esse Fluminense tem, mas muito confiante ainda que seremos vitoriosos nessa eliminatória e vamos classificar para a semifinal da Libertadores, como já estamos na semi da Copa do Brasil. Muito obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo. Fiquem à vontade para deixar a opinião nos comentários com razoabilidade, né, com o mínimo de educação, porque eu já cheguei numa fase sem saco, eu trabalho com a internet há muito tempo, que mensagem mal educada agora eu tô só ignorando. Nas redes sociais que me permitem eu silencio. Então, o tipo de mensagem que você vê que o cara tá só querendo te xingar, aí, cara, irmão, fala com a parede então, porque né, tô velho pra ficar perdendo meu tempo, pra ficar batendo boca com marmanjo na internet. Então, assim, pô, Frossar, não concordo com esse ponto. Eu vi assim, acho assim, discordo de você. Problema nenhum. Viva a discordância, viva a democracia, tá tudo certo. Né? O legal é a discordância, gera o debate. Só não pode ficar xingando, mas e hoje em dia tudo é passa pano. Se você traz um contraponto, é passa pano. Se você critica demais, tá jogando contra. Enfim, esses radicalismos da internet eu já não tô mais tendo saco para dialogar. Então, quer trocar uma ideia na moral? Deixa o comentário na moral, tranquilo, concordando ou discordando, aí tá tudo bem, é direito de todo mundo. E aí a gente conversa sobre esse jogo e sobre a sequência também. Viva o Clube Atlético Mineiro, grande abraço e até o próximo vídeo.